Acredito que toda a igreja conhece a história do tabernáculo, mas eu não quero enfatizar a sua construção, seus utensílios. Eu quero adentrar na utilidade do tabernáculo. Nos dias de hoje, irmãos, o tabernáculo somos nós. No dia que Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus não podia habitar no meio do povo. O povo era muito pecador, o povo era muito tendencioso a adorar ídolos. O povo saiu do Egito com ídolos em suas bagagens, com desejos, aleluia. Mas Deus, vendo a necessidade de mostrar para o povo que Ele era um Deus santo, que Ele exigia a santidade do povo, Ele manda Moisés construir uma tenda e chamou-a de tabernáculo. Glória a Deus. O tabernáculo, aleluia, nada mais era do que uma igreja. Uma igreja. Aonde, aleluia, existia compartimentos neste lugar. Havia um lugar chamado Santo dos Santos, que separava do santo e do pátio, e só o sumo sacerdote entraria naquele lugar uma vez a cada ano. Antes de ele entrar, era necessário ele sacrificar por si mesmo, para que, aleluia, ele não entrando de supetão, ele não fosse fulminado. O tabernáculo, ele representava literalmente, glória a Deus, a habitação de Deus. Literalmente. E quando o livro do Êxodo ele começa, irmãos, com uma luta. Ele começa com o povo vivendo ali no Egito como escravo, sofrendo. Mas ele termina aonde a gente fez a leitura, com a glória de Deus. Ele termina com a glória de Deus enchendo aquele tabernáculo. Nem Moisés, que costumeiramente ficava 40 dias no monte, na presença de Deus, pôde entrar neste momento. Nem Moisés, que por duas oportunidades, durante 80 dias, esteve no monte, o monte fumegando, trovejando, e a glória do Senhor naquele lugar não pôde entrar no tabernáculo. Dá a entender, irmãos, que a presença do Senhor, aleluia, a glória aqui significa Shekinah. E Shekinah significa habitação do Deus Todo-Poderoso. Deus agora, aleluia, glorificado, Ele mostra para aquele povo que Ele vai habitar naquele lugar. Antes Ele disse que não habitaria em templo feito por mão de homens. Aí na frente, no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender por que Deus não habitaria. Mas Deus aqui, aleluia, desperta dos céus a sua glória, uma nuvem, acredito eu, irmãos, que ela brilhava como o sol, aleluia, em sua força. Os israelitas, os mais curiosos, que se fosse eu fazia, de madrugada, eles abriam a tenda e olhavam na direção do tabernáculo e via aquela chama de fogo. Eles acordavam pela madrugada, acredito eu, botavam a cabeça fora e olhavam, será que Deus está aí ainda? Eu olhava, estava nuvem. Aleluia! Acredito, irmãos, que a preocupação deles, assim como Moisés disse, se o Senhor não for por nós, não nos faça sair. Se o Senhor não for à frente, nós não vamos. Se o Senhor não for à frente, não vai dar certo. Se o Senhor não for à frente, nós vamos perecer. Se o Senhor não for à frente, nós não vamos conseguir. Aleluia. De manhã o povo, quando saía da tenda, estava nuvem. Durante a noite ela mudava de aparência.
mas não mudava a glória de Deus. É como um cristão, irmão, genuíno. Glória, muda o ambiente, mas ele não muda. Muda de lugar, mas ele é o mesmo. Na caverna, na cova dos leões, é na panela de fogo, ele é o mesmo. Aleluia. Ele não muda, ele não é como um camaleão, que dependendo do ambiente ele se camufla. Não, aonde ele estiver na faculdade, ele é luz. Se ele estiver na escola, ele é luz. Se ele estiver no trabalho, ele é luz. Se ele estiver no mundo pregando a palavra, ele é luz. Aleluia. Se a nuvem ficasse um ano inteiro, o povo ficava um ano. Porque na séria, porque o povo tinha certeza que quando a nuvem se levantasse, era vitória, era prosperidade, era Deus indo à frente. Aleluia. Ninguém podia entrar nesse tabernáculo a não ser um povo escolhido de sacerdotes e subsacerdotes. E não poderia, irmão, não era de todo jeito também não. Nadab e Abiú, filhos de Arão, primogênito de Arão, aleluia, o segundo, caiu na besteira de pegar fogo estranho lá numa fogueira, que na segue a fogueira. Foi lá fora, pegou e trouxe fogo, que não era tirado do altar. O fogo era para ser tirado do altar, das brasas vivas do altar. Eles foram lá fora numa fogueira, trouxeram fogo, pegaram do incenso consagrado e atearam o fogo. Saiu o fogo de Deus e queimou os dois. Isso fala, aleluia! Isso fala de santidade na casa de papai. Na casa de papai tem que ter ordem. Na casa de papai tem que ser com ordem, com decência, não com desmantelo, porque Deus ele não aceita. Aleluia. Não aceita sacrifício de touro. Manuel e o menino eram uma bênção. Era uma bênção. Nadab e Abiú eram dois homens de Deus. Deus, irmãos, ele não passa a mão na cabeça de seu ninguém. Está errado com Deus, está errado, aleluia. Tem que se consertar. E Deus, ele mostra que tem que se consertar. Aleluia. Nada pode andar, aleluia, sobre pedras afogueadas. Com Deus, se errou, tem que pagar o preço. Ele diz que saiu fogo diante de Deus, irmã Adelante, dentro do lugar santíssimo, e ó, queimou os dois. Quando Arão chegou que ia chorar, Moisés disse: nada de chorar e rasgar as vestes, aleluia, nada disso, pega os dois e vai enterrar. Glória a Deus, porque a casa de Deus será chamada casa de oração, casa onde a gente vem para adorar, onde a gente vem para glorificar o nome dele, onde ele está presente. Aqui é a habitação de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí lá vem Jesus para encerrar, para a gente encerrar, né? E mais um, mas lá vem Jesus. Glória. Jesus vem, morre, ressuscita, ao terceiro dia, vivo está, como os irmãos sabem, e Jesus agora quebra, aleluia, glória a Deus, os costumes. Agora o sacerdote, os levitas, o sumo sacerdote, eles ainda continuam até hoje os povos. Mas o apóstolo Paulo diz nas 2 Coríntios, 1 Coríntios, perdão. Aleluia. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim, 13:16.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Diga assim: eu sou o templo, eu sou santuário, eu sou casa, eu sou habitação de Deus. Agora eu não preciso, irmãos, aleluia, como o povo tinha que sair fora para ver a presença de Deus. Agora tão somente só basta buscar e eu sinto o renovo, e eu sinto a graça, e eu sinto a Shekinah, eu sinto a unção, porque eu sou templo, eu sou morada, santuário, tabernáculo do meu filho. Aleluia. Quem deu esse direito foi Jesus pendurado no madeiro. Aleluia. Aí onde se cumpre, eu não habito em templo feito por mão de homem, eu habito em templo feito pela minha própria mão. Aleluia. Por isso que o atalho mais certo, quando a igreja está fechada, é só uma igreja. Aleluia! É só a casa de Deus. Mas quando os crentes estão aqui, ela é santificada, ela é adornada, ela é separada, ela é a casa, a habitação de Deus. Foi cantado aqui nesta noite que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória do tabernáculo, irmãos, foi linda. Oh meu Deus, como eu queria ter estado lá. A glória da consagração do templo de Salomão, meu Deus. A glória do templo de Zorobabel, oh aleluia. E a glória do templo, aleluia, de Herodes Grande. Mas a glória do templo feito pela mão de Deus vivo vai ser maior. Aqui não, vai ser maior quando nós chegar lá, que nós contemplar, que nós tiver revestido do corpo semelhante ao dele. Você vai ver o que é glória, o que é Shekinah, o que é poder de Deus. Aleluia. Não é nem para se comparar com a glória, com a suntuosidade do templo de Salomão, do templo do rei Herodes. Não, lá não há como se comparar. Vós sois o templo. O povo, irmã Delange, eu acredito quando Moisés enviou aqueles espias, os 12, eles ficaram assim: meu Deus, a glória vai ficar nós vamos nessa terra perigosa. Aleluia. Hoje não há esse pensamento na vida do cristão. Se ele passa no fogo, a glória passa com ele. Se ele entra no meio do mar, a glória está com ele. Se ele entra, aleluia, se ele anda pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus através do Espírito Santo está nele, com ele, mas é ele andando juntinho até nós chegarmos ao nosso prometido. Tão somente, meus irmãos, que nós a cada dia a nuvem, a Shekinah de Deus fazia com que o templo ele fosse santificado. Ele disse assim: apartai para mim isso, Moisés. Apartar isso, separar, santificar algo. Tudo ali no templo era apartado para Deus, santificado, separado. Não se podia usar para outros fins. Do mesmo jeito que a igreja de Cristo, ela é separada. Ela é separada. Aleluia. Porque Deus apartou
porque Deus o santificou, porque a presença de Deus está na vida lá, aleluia, glória a Deus. A presença de Deus santificava aquele ambiente da nossa vida do mesmo jeito. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, vez por outra tinha uma coisinha. Aleluia, Ele é o responsável por ir santificando a nossa vida, mas nós somos também responsáveis por cativar Ele. Aleluia, por não entristecer Ele. Nós não podemos entristecê-lo, pelo contrário, Ele diz que nós temos que se alegrar, não nos embriagar com o vinho que acontenta, mas se encher a cada dia do Espírito Santo. Aleluia, nós somos o templo, nós somos a morada, a habitação desse Espírito, dessa pessoa maravilhosa. Nunca se esqueça, meu irmão, nunca tire isso da sua cabeça. Aonde você for, você vai com Ele. Ele vai com você. Se você for para frente, é por isso que a mão fazia isso. Quando a mão parava, se o povo fosse, era derrota. O mesmo jeito é na minha vida. Se o Espírito Santo não tiver, é derrota. Essa é sofrimento, é luta. Mas se o Espírito Santo for, não vai ter não, a luta vai. Mas aí a gente está com Ele, aleluia. Ele é o autor, Ele é o consumador, aleluia. Ele é a terceira pessoa da Trindade, glória a Ele, aleluia a Ele. Ele merece, e tem medo de dar glória ao Espírito Santo. Se Ele é a pessoa da Trindade, glória ao Espírito Santo, glória a Deus, glória a Jesus. Da mesma forma você está glorificando o Pai e Filho. E essa pessoa nessa noite, aleluia, nos exorta a não entristecer, pelo contrário, cativá-lo, aleluia, a cada dia buscar Ele, através da oração, através da palavra, através da meditação, através, aleluia, do louvor, sempre adorando e exaltando o nome dEle, para que nós sejamos cheios, todo dia cheio da presença, da Shekinah de Deus, amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, e continue orando por Dona Fátima, para que Deus use de compaixão, minha sogra também.